Jovens, então é o seguinte. Meu cachorro resolveu latir bem na hora que eu começo a aula, mas tudo bem. Nós vamos falar de colisões bidimensionais. Nós já falamos da unidimensional, né, que normalmente acontece no eixo horizontal, mas tanto faz. Nós vamos para a bidimensional. Como o próprio nome diz, bidimensional é aquele tipo de colisão que ocorre em duas dimensões, tá? E a análise continua sendo a mesma. Na verdade, o que vai mudar aqui é vocês terem um pouco mais de cuidado no exercício. Por quê? Vou fazer uma comparação aqui de uma colisão unidimensional com uma bidimensional. Então, numa colisão unidimensional, a gente tinha, por exemplo, antes, bolinha aqui e bolinha aqui. Tá? Por exemplo, essa bolinha estava vindo para cá, a bolinha 1 e a bolinha 2. E depois da colisão, por exemplo, eu tenho uma bolinha 1 voltando e a 2 indo para frente. Aqui eu não vou calcular nada, tá? Por que a gente fala que é unidimensional? Porque, ó, se eu traçar fazer uma linha tracejada aqui, se eu conseguir fazer de um jeito mais ou menos, todas as velocidades estão nessa mesma linha. Então estão na mesma dimensão, na mesma direção, né? Todas têm a direção horizontal. Então aqui eu tenho tudo na direção horizontal, tá? E na colisão bidimensional? Como é que a gente trabalha com a colisão bidimensional? Na bidimensional, agora eu vou mudar até a cor das bolinhas ali. Bidimensional, tá? Eu tenho uma bolinha chegando, tá? E, por exemplo, uma outra bolinha parada aqui. Isso aqui seria o antes. E depois dessa colisão, as velocidades não estarão mais na mesma direção. Elas estarão algo mais ou menos assim, ó. Então, tem uma velocidade para cá, uma velocidade para cá. Então, aqui antes da colisão, a gente até tinha uma situação de uma dimensão, só que agora, depois da colisão, a gente tem que analisar de duas maneiras. Eu tenho uma direção vertical e uma direção horizontal, tá? E aí, o que nós vamos usar aqui? A propriedade vetorial da quantidade de movimento. Porque vocês têm que lembrar que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? O sentido e direção da velocidade é o mesmo da quantidade de movimento. Então a gente vai fazer o quê? Aquela decomposiçãozinha marota. Por que nós vamos fazer a decomposiçãozinha marota? Porque a quantidade de movimento antes é igual a depois, para o sistema isolado. E isso serve para todos os eixos. Então, a quantidade de movimento inicial é igual a final. Estou falando para o sistema, tá? Isso vale para o eixo X, para o eixo Y, e aqui um caso que a gente nem vai trabalhar, mas para o eixo Z, que seria a terceira dimensão, tá? Certo? Pessoal, eu vou fazer só um... Vou fechar minha porta aqui, porque o cachorro tá latindo, tá me incomodando. Então aguenta um pouquinho aí, só encostar a porta. Pronto, voltamos. Então vamos lá. E aí é o seguinte... essa conservação ela vai acontecer em todos os eixos, como eu estava dizendo, x, y e no caso z, que seria a terceira dimensão, que a gente nem vai mexer aqui, tá?
Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, vou criar um exemplo. Ele não vai ter números em si, tá? É só para vocês entenderem a ideia e a gente vai aplicar nos exercícios que eu separei aqui para vocês. Então, vou puxar aqui para o lado. Por exemplo, tenho dois corpos. Corpo 1. Corpo 2. Aqui eu vou ter as massas, né? Massa 1, massa 2. Esse corpo 1 tem uma velocidade V01. A velocidade inicial 1. Tá? Isso aqui é antes da colisão. Depois da colisão, então aqui depois da colisão, a gente tem, vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz lá na primeiro. A gente tem a bolinha amarela subindo com uma velocidade final 1, e aqui existe um ângulo, né? Que, por exemplo, eu vou falar que é θ, não sei que ângulo é esse. E depois não, nem ao mesmo tempo, eu tenho o corpo 2 com uma velocidade final 2 e com um ângulo aqui que é alfa, por exemplo. Não precisa ser θ, não. Na verdade, muito provavelmente não será o mesmo ângulo. Alfa. E aí, como que a gente resolve esse tipo de problema? A parte do antes é igual. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, né? Isso a gente sabe. Quantidade de movimento inicial para o sistema é igual à quantidade de movimento final. A inicial está em qual direção? Na direção X, né? Aqui, ó. Tá tudo, nossa, ficou muito grande, peraí. A inicial está na direção X. Beleza? Então, eu calcularia como? Massa vezes velocidade. E a final? A final está em duas direções. Então, eu teria que calcular para essas duas direções. Se a quantidade de movimento se conserva, o antes é igual ao depois. Vamos olhar para o antes. Antes, no eixo X, eu tenho alguma coisa. A quantidade de movimento inicial no eixo X é a massa 1 vezes a velocidade inicial 1, que está no eixo X. Já no eixo Y é zero, porque antes da colisão eu não tinha nenhum movimento para cima, nenhum movimento para baixo, tá? E nenhum movimento inclinado. Então, no eixo Y não tinha nada, só no eixo X. Depois da colisão, o que eu preciso fazer? Eu preciso decompor aquela velocidade em Vx e Vy. Por exemplo, vou pegar um dos objetos só para fazer. Vou pegar esse aqui, tá? O amarelinho. A quantidade de movimento dele, a gente tem duas componentes. Quantidade de movimento final de 1 em x e quantidade de movimento final de 1 em y, que é massa, né, vezes a velocidade em x, para o caso do x, em y, para o caso do y. Professor, mas Vx, Vy? Acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Onde que você já viu? Você viu na decomposição em Vx e Vy. Você vai ter que fazer isso para a bolinha de cima e para a bolinha de baixo. Aí você fala, louco, professor. Então, aí deixa eu já te contar um segredo aqui que vai facilitar muito a sua vida. Que não é um segredo, na verdade. Qual que era a quantidade de movimento inicial em Y antes? Em Y, a quantidade de movimento inicial era zero, ó. Então significa que a quantidade de movimento final em Y tem que ser zero. Ou seja, que esta quantidade aqui do corpo 1 mais a quantidade de movimento final do corpo 2 em Y também. Peraí. Mais a quantidade de movimento final de 2 tem que ser zero.
Então, o que você vai ter que analisar mesmo continua sendo o eixo X. Vocês estão me entendendo? Porque a parte do Y vai cancelar. Se antes não havia movimento Y, depois esses movimentos Y, essas quantidades de movimento, vão se cancelar. O que vai sobrar ali que a gente não tem informação é o do eixo X. Então, basicamente, a gente continua trabalhando com um eixo só. Só que a gente agora precisa fazer a decomposição da velocidade. É a única diferença prática. Claro, existem casos e casos, tá? Mas em geral é isso que acontece. Tá bom? Alguém quer copiar aqui, gente? Eu posso já para um exercício que eu separei aqui pra gente testar. Eu vou tomar a coquinha. Beleza, espero, tá de boa. Cegado. Tá, eu vou tirar um pouco aqui do zoom, tá? Que eu acho que aparece tudo aqui já. Eita, nós. Assim tá bom pra vocês copiarem? Quem copia quem tá antes e quem copia quem tá depois. Eu vou tentar, gente, a partir da semana que vem. Eu não vou prometer pra vocês, tá? Mas eu vou tentar que esse negócio que eu escrevo aqui vire um PDF. Vou tentar ajeitar as dimensões dele aqui para depois que eu terminar, além do vídeo da aula, eu possa mandar isso aqui como PDF para vocês. Quando eu puder continuar aí, galera, me avisem, tá? O Arthur já acabou. Se tiver mais alguém aqui copiando aí, por favor, me avise quando terminar. Acabou? Cegado. Só me avisar aí quando terminar. Ó, quem quiser ir tentando, é na página 145, exercício 1, que a gente vai fazer. Beleza, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Então, ó. Vou colocar aqui em cima. Vai ficar aqui em cima do símbolo do colégio. Pronto. Exercício 1, página 145, apostila 5. Em uma partida de sinuca, um jogador dá uma tacada na bola branca, que acerta a bola 8 em repouso. Após o choque, a bola 8 entra em movimento a 30 graus com a horizontal. E a bola branca desvia 60 graus em relação à horizontal. Tá? Conforme ilustrado da figura. Julgue as afirmativas a seguir e assinar a alternativa correta. Na colisão entre as duas bolas, a quantidade de movimento do sistema não é conservada. Bom, a primeira aqui é falsa. Por que a primeira é falsa? Porque as únicas forças que interagem no sistema são as forças internas, as forças entre as bolas. A gente não tem atrito, a gente não tem vento, não tem nenhuma força externa. Então, se não existe força externa, a quantidade de movimento é sempre conservada. Tá? A quantidade de movimento inicial é igual ao final. O que não é necessariamente conservado é a energia. Aí depende do tipo de colisão que a gente está analisando ali. 2. Após a colisão, a quantidade de movimento total na direção perpendicular à direção da incidência da bola é nula. Então o que ele está falando nessa 2? Ele está falando assim, ó. Na vertical, porque a bola branca chega na horizontal, né? Na colisão. Então, na vertical, a quantidade de movimento final é zero. Aí você fala, professor, mas eu não tenho nem as massas para calcular. Não precisa. Olha o que eu escrevi aqui em cima. Quantidade de movimento inicial é igual a final. Qual que era a quantidade de movimento inicial no eixo Y? Tá? O bolão tinha movimento no eixo Y? Não. Então, se a gente tinha informação
que a quantidade de movimento inicial em y era 0, obrigatoriamente a quantidade final em y também é 0, né? Afinal de contas, elas se conservam. Em y vai ser sempre 0. Não, desculpa. Se y era 0, continuará sendo 0. Se em x era diferente de 0, continuará sendo diferente de 0. 3. Após a colisão, a quantidade de movimento total na direção paralela à direção de incidência da bola branca não é nula. Aí ele está falando a direção paralela é horizontal. Então, após a colisão, ainda existe quantidade de movimento na horizontal? Sim. Tá? Por que sim? Porque a quantidade de movimento inicial em x, que eu falo x horizontal, né? Aqui eu estou fazendo assim, ó. Y e x. Tá? Era diferente de 0. Então, depois da colisão, né, pós-colisão, eu ainda tenho que ter quantidade de movimento no eixo x, porque a gente está falando de algo que se conserva. Então, aqui eu tenho que a quantidade de movimento final em x também é diferente de 0, ou seja, não é nula. Então, as corretas, 2 e 3. Tá? Esse primeiro aqui era não, né? É só teoriquinho mesmo, mais sossegadão. O próximo, que provavelmente vai ser o último que a gente vai fazer aqui, porque a aula já está no finalzinho, já é um com continha, tá? Pra vocês verem mais ou menos como que funciona. Tá bom? Eu vou já para ele aqui. Vamos ver. Aqui. Vamos lá. Federal de Uberlândia, Minas Gerais. 2. Sobre uma mesa de bilhar, uma pessoa atira a bola 1 com a velocidade de 10 metros por segundo, que colide de modo perfeitamente elástico, ou seja, a energia cinética se conserva, com a bola 2, que estava inicialmente parada. Ambas possuem a mesma massa. Possuem a mesma massa. Como o choque não foi frontal, a bola 2 passou a se deslocar em uma direção que forma com um ângulo de 60. Cadê o ângulo de 60 graus com a direção inicial do movimento, conforme a ilustra figura a seguir. Sabe-se que após o choque, a velocidade da bola 1 forma com a horizontal ângulo de 30. Determine a velocidade da bola 2 após o choque. Tá? Aqui é o seguinte, a gente pode achar essa velocidade aí de várias maneiras, tá bom? Então vamos fazer. Deixa eu ver quanto tempo falta. Faltam 7 minutinhos. A primeira coisa que a gente precisa pensar é assim: nós temos, uma bola chegando. Ela tem uma massa m e uma velocidade de 10 metros por segundo. A outra bola está parada. Já vamos calcular a quantidade de movimento inicial para essa situação. No eixo x, que é o eixo horizontal, eu tenho que a quantidade de movimento inicial é a massa vezes essa velocidade. Porque a velocidade está no eixo x, né? Então a quantidade de movimento inicial no eixo x é m vezes 10, que é igual a 10m. É um valor, não é 10 metros, tá? 10 vezes a massa. No eixo y, deixa eu trocar de cor aqui. No eixo y, a quantidade, deixa eu ver se vai cortar aqui. Espera aí. No eixo y, a quantidade de movimento inicial é 0. Porque não existe movimento para cima e para baixo antes da colisão. Tá? Depois da colisão, eu tenho... Aqui é antes. E aí, depois da colisão, eu tenho qual situação? Eu tenho uma bola se movimentando para cá. Vou chamar com velocidade final de 2, formando um ângulo de 60 graus. E eu tenho uma outra bola
Ela não vai caber embaixo ali, tá, gente? Então vamos fazer um pouquinho para frente. Aqui. Com uma velocidade final 1, com ângulo de 30 graus, tá? E aí aqui é o seguinte, qual é a quantidade de movimento no eixo Y final? Se eu sei a inicial é 0, a final no eixo Y continua sendo 0. Então aqui no eixo Y, a quantidade de movimento final em Y é 0. Apesar dessas duas velocidades terem componente em Y. Só que eu nem preciso calcular, porque eu já sei que é 0, porque eu sei que antes era 0. Então, se é 0 antes, é 0 depois. Tá? Só que aí eu preciso calcular do eixo X. Que o eixo X não era 0. O eixo X era quanto? 10m. Né? Bom, e aí como que a gente faz esse cálculo? A primeira coisa é a decomposição dessas velocidades. Então, vamos decompor aqui. Vou usar a cor verdinha, tá? Aqui eu tenho velocidade final 2 em x. Opa. E velocidade final em 1 em x. Eu tenho essas duas velocidades. Tem que fazer decomposição. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, gente. Tá? Então, vamos colocar aqui em cima. Velocidade final 1 em x é igual. Como que a gente faz decomposição mesmo? Olha lá. É isso aqui que eu estou decompondo, tá? Aqui de baixo. Então, velocidade final de 1 em x é igual a velocidade final de 1 com o ângulo de 30 dentro. Então, cosseno de 30. Tá bom? E para o corpo 2 a mesma coisa, só vai mudar, velocidade final de 2 em x, só vai mudar qual o ângulo. Porque aqui o ângulo agora é 60. Então, cosseno de 60 graus. Beleza? Bom, quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Qual que é a quantidade de movimento final, inicial? Agora eu só estou falando do eixo X, tá? Porque do eixo Y a gente já decidiu que é 0. A inicial tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor. Tá aqui, ó. 10m. A gente calculou, na verdade tá aqui, né? 10m. Então eu já sei que isso aqui vale 10m. E a final? Como as duas bolas estão indo para o mesmo lado, para a direita, no nosso problema, eu vou falar que para a direita é positivo. Então seria a massa de uma delas vezes a velocidade dela. Só que a velocidade decomposta. Velocidade final de 1 em x mais a massa. Eu vou fazer só até um ponto aqui, gente. Aí depois a gente termina. Qualquer coisa, eu vou gravo a resolução. Eu vou pausar aqui. Depois eu gravo e anexo no vídeo e mando para vocês, tá? Porque não vai dar para terminar. Tá vendo que eu tenho massa em todos os termos? Eu posso cortar essas massas. Então, 10, porque as massas são iguais, tá? Velocidade final de 1 em x é a velocidade final de 1 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Mais a velocidade de 2 em x, que é a velocidade final de 2 vezes meio. Tá bom? E aí o que eu tenho? Que 10, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar tudo por 2. Por que eu vou fazer isso? Para tirar esse 2 ali de baixo, tá? Que está dividindo. Então vai ficar 20 igual a raiz de 3 vezes velocidade final de 1 mais velocidade final de 2. Até esse ponto aqui, vocês entenderam o que foi que eu fiz? Ou querem que eu explique algum pedaço? Até chegar aqui. Ó, esse aqui é o exercício para quem está perdido.
eu vou deixar aqui assim. Tá tranquilo até aqui? Então, ó, deixa eu explicar pra vocês não se assustarem. Eu sei que deu nosso tempo aqui, gente, me dá mais 30 segundinhos. Se o exercício tivesse passado as velocidades, a gente teria substituído aqui, teria terminado já o exercício rapidamente. Ele não passou. Então eu vou ter que usar uma informação que ele falou lá no começo, que o sistema é perfeitamente elástico. A colisão é elástica, ou seja, a energia cinética se conserva. E aí eu vou, com essa informação, descobrir essas velocidades, que não vai dar pra gente fazer agora. Eu resolvi aqui na aula com vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui a aula, tá? E aí eu vou gravar depois mais um vídeo, terminando esse exercício e fazendo os outros que eu tinha separado. E aí, quando eu postar pra vocês, eu aviso, tá? Eu aviso aviso no grupo lá do WhatsApp, que é mais fácil, tá bom? Só que hoje eu dou aula o dia inteiro, então eu vou postar esse negócio mais tarde só. Tá? Talvez amanhã, mas aí a gente só tá lá na quarta-feira, então tá tranquilo, tá bom? Pra não ficar parado pela metade, assim, também não comer demais o tempo de vocês aí das outras aulas. Beleza, gente? Se alguém tiver depois alguma dúvida e quiser entrar em contato, fique à vontade, tá? Bom final de semana, galera. Não tem Fórmula 1, estamos todos tristes. A máquina perdeu ontem, também não tá legal. Mas é a vida, né? A vida é feita de derrotas. Então, galera, até mais. Bom final de semana. Boas aulas de exatas, que é o mais importante. E é isso aí. Falou, até mais.